Olá, prezados amigos, aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunier Costa. Eu sou PhD em Física pela Unicamp. Eu também tenho um pós-doutorado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da USP. Né? Eu sou construtor da teoria econômica quântica, o santo grau da economia, enfim, construtor da ciência mágica. Eu tenho vários conhecimentos originais em várias áreas do saber humano que eu estou deixando registrado em vídeos aqui no YouTube, né, em vídeos explicando cada conhecimento desse original em vídeos. Por exemplo, em matemática eu tenho a minha espiral dos intervalos entre os números primos, enfim, coisa poderosa. Que a minha espiral dos intervalos dos números primos é original, ele é muito melhor do que a espiral de Stanislau Ulam. Bom, o que eu vou falar aqui para vocês é sobre esse meu menorá piramidal aqui, tá vendo? Esse menorá piramidal, que ele é uma dedução matemática, certo? Eu cheguei nesse menorá, nessa pirâmide, a partir de uma dedução matemática. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é que esse meu menorá, ele é uma própria matriz 4x4, e está presente nesse menorá, uma das aplicações de matrizes, que é, por exemplo, para descrever o movimento de corpos rígidos. Então está nesse próprio menorá aí, o corpo em queda livre ou proporção de Galileu, que é o movimento do corpo em queda livre, certo? Bom, mas o que é menorá, Leverson? Bom, você lembra o próprio menorá piramidal, ou melhor, o menorá lá de Israel, do povo judeu, que é uma identidade do povo judeu, uma identidade, um símbolo do Estado de Israel. E eu cheguei nesse menorá piramidal a partir também de uma visualização, de uma dedução matemática, né? O menorá também ele significa como uma representação de Deus e da vida eterna. Ele representa o mundo macrocosmo e microcosmo. Então, esse menorá que você está vendo aí, ele de fato representa o mundo macrocosmo e o mundo microcosmo. Macrocosmo porque ele mostra claramente a descrição do movimento, que é uma das aplicações de matrizes, lá da matemática, está claramente nele aí, o movimento do corpo em queda livre. Está presente nele. Mas também esse menorá aí, você sabe onde você encontra essa geometria dessa pirâmide aí? No capítulo 1 do livro de Física do Estado Sólido de Charles Kittel, estrutura cristalina, arranjo periódico de átomos. Então isso daqui é uma estrutura cristalina do cloreto de sódio. Então, arranjo periódico de átomos. Então isso daqui é um arranjo periódico de átomos. O que é isso? O mundo microcosmo. Bom, mas ele também está nele a descrição, está nele o sinal do corpo em queda livre, ou proporção de Galileu, que é uma das funções, que é uma das aplicações de matrizes. Então, como que eu cheguei nesse meu menorá aqui, que eu já falei para vocês que ele é uma dedução matemática, a partir da quantidade de representação dos números. Então, vamos pegar aqui o número 7. Como que eu represento o número 7? Ele tem três formas de representar. 6 mais 1, 6 mais 1, 5 mais 2 e 4 mais 3. Então é esse daqui, ó. Tá vendo o número 7 aqui, ó? Por isso que eu coloco aqui nessa coluna três formas, ó. 6 mais 1, 5 mais 2 e 4 mais 3. Entendeu? Então, com essa lógica, eu uso para esses outros números aqui. Então, por exemplo, você fala, Leverson, mas o número 7 é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Esse padrão de somatória eu não coloco, eu não considero ele. Por quê? Porque ele aparece em todos os números. Então eu não preciso. Então, por exemplo, o número 2, está vendo o número 2 aqui? O 2 só tem uma representação para ele, que é 1 mais 1. Só que eu começo com o número 2, certo? Que é 1 mais 1. Portanto, você deu. Isso que na verdade daí é que está lá no livro de cálculo. X mais Y é igual a um número. X mais Y é igual a um número. É isso que eu estou fazendo, essa aplicação matemática, né? X mais Y é igual a um número. Então é justamente daqui, ó. Aqui, ó. 2 é 1 mais 1. Aí o 3, quem que é o 3 aqui do outro lado? É quem?
2 mais 1. Que é o número 4, já desse lado aqui, que é o 4. Tem duas formas de representar o número 4. 3 mais 1 e 2 mais 2. O número 5 também tem duas formas de representar o número 5 aqui, que é 4 mais 1 e 3 mais 2. O número 6, agora aqui o número 6 tem três formas, por isso que eu coloco aqui, ó. O número 6, melhor dizendo, 5 mais 1, 4 mais 2 e 3 mais 3. O número 7, já do outro lado aqui, o que que é? 6 mais 1, 5 mais 2 e 4 mais 3. E o número 8, que está bem no centro aqui. O que que é o número 8? 7 mais 1, 6 mais 2, 5 mais 3 e 4 mais 4. Então, entendeu? Então é original isso aqui que eu estou fazendo. Então é uma contribuição original para o pensamento matemático. E esse menorá, ele é uma representação matemática. Ele é uma matriz 4x4. Por quê? Basta você olhar nessa matriz aqui, tá vendo essa matriz 4x4? 4x4? Então basta você olhar aqui, ó. Aqui é aqui você tem um elemento da matriz, nessa diagonal você já tem dois elementos da matriz, por isso que é 1, 2. Nessa outra diagonal você tem três elementos da matriz, ó. A1, 2, A2, 3, A3, 4. Aqui na diagonal principal você tem quatro elementos. Então você tem A1, A2, 2, A3, 3 e A4, 4. Aí novamente ele continua repetindo aqui, é o tipo reflexo, tá vendo que é igual o menorá piramidal? Aí você tem A2, 1, A3, 2 e A4, 3. Aí você tem aqui, tá vendo? Três elementos nessa diagonal. Aqui você já tem dois elementos nessa diagonal. A3, 1, A4, 2. Aqui é o menos 2, estou considerando menos 2, tá? Por causa dessa pirâmide. E aqui você tem um elemento nessa diagonal, que é menos 1. Poderoso, né? Então, só que aí quando você pega e representa de forma como essa pirâmide, o que que você tem aqui, ó? O que que você tem? Ou melhor, antes de eu explicar, aí você tem aqui, esse daqui é o tetagrama hebraico, tá? O tetagrama hebraico, que é o olho da providência, é o nome de Deus. É o tetagrama hebraico de Moisés, tá? O que que é esse número 26 aqui? Só para mostrar para vocês. O que que é esse número 26? Que eu faço a numerologia dessas letras lá do hebraico, que no final é 26, tá bom? Então aqui, ó, essa vale 10, essa vale 5, essa outra vale 6 e essa vale 5. Certo? E aqui você tem... Aí, então, quando eu pego aqui, ó, 1, 3, 5 e 7, tá vendo? 1 bloquinho, 3 bloquinhos, 5 bloquinhos e 7 bloquinhos. O que que é 1, 3, 5, 7? Isso daí é o sinal do corpo em queda livre, que é proporção de Galileu. 1, 3, 5, 7. Quando você solta uma pedra do alto, na verdade, a proporção de Galileu é isso daí, 1, 3, 5, 7. Então tá aqui o sinal, ó, do corpo em queda livre. Então ele está presente nesse próprio menorá piramidal, o sinal do movimento, da descrição dos movimentos, né? Porque a matriz, ela tem essa aplicação, a matriz lá da matemática, ela tem essa função, ela de descrever os movimentos. Então tá aqui, ó, o próprio sinal do movimento de um corpo em queda livre, ó, 1, 3, 5, 7. O que é isso daí? Também é o que a gente chama de indução matemática, né? Uma indução matemática. Porque no final isso daqui dá 16, né? Você tem lá da indução matemática, 1 mais 3 mais 5 mais 7 é igual a n ao quadrado. Quanto que vale o n? 4, que são 4 termos. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4 ao quadrado é 16. Então, tá vendo? Então, uma contribuição original, uma forma diferente de você olhar para essa matriz. Então, estava dentro da própria matriz 4x4, nesse caso, dentro dessa própria matriz quadrada 4x4, o sinal do corpo em queda livre. Ou seja, que uma das aplicações da matriz é o quê? Na física, as matrizes são essenciais para descrever os movimentos dos corpos rígidos. Então, o que que é? Aqui é um corpo rígido. Vamos supor, você solta um bloquinho, lança uma pedra lá de cima, solta uma pedra lá de cima, ele cai em corpo em queda livre. Ou seja, uma proporção de Galileu, 1, 3, 5, 7. Que isso daqui também é uma indução matemática. Então, uma contribuição original para o pensamento matemático. É uma forma diferente que eu visualizei. Então, é uma nova forma de você perceber a matemática, essa operação matricial, dentro desse menorá, que o menorá ele tem um significado sagrado, ele tem um significado da divindade, o menorá piramidal.
Então, tá vendo aí? Isso aí que é muito interessante, é uma nova forma de você perceber uma própria matriz. Então, estava na própria simbologia da matriz, o sinal do corpo em queda livre, que é uma descrição dos movimentos, que a matriz, ela tem a função o quê? Essencial para descrever o movimento dos corpos em queda livres. E também isso daqui, o que que é? Uma estrutura cristalina, periódico, um arranjo periódico de átomos do cloreto de sódio, porque você encontra essa pirâmide, portanto, essa matriz, porque um arranjo periódico de átomos, ele é uma representação matricial, ele é uma matriz de átomos, ele é uma matriz de átomos. Então você encontra essa desse jeito aqui, no primeiro capítulo do livro Física do Estado Sólido, de Charles Kittel, estrutura cristalina, um arranjo periódico de átomos. Tá vendo? Original, né? E outras aplicações da matriz, o que que é? Interpretação de gráficos originados de tabelas, controle de tráfegos, endocrinologia, criptografia, computação gráfica, enfim, pixel e telas, que são pequenos quadrinhos que compõem as imagens, né? Quanto mais quadrinhos você tem, melhor é a resolução, enfim. Então, isso é mais uma contribuição do Leverson Farias Lamounier Costa, PhD em Física pela Unicamp, construtor da ciência mágica e pós-doutorado em Economia pela FEA USP, contribuições originais para o pensamento matemático. Né? Então, é uma nova forma de perceber que eu provei para vocês com a matriz, provei para vocês geometricamente, né? Uma prova geométrica, que a própria matriz 4x4, por exemplo, uma matriz quadrada, uma própria matriz quadrada, ela é proporção de Galileu, porque você representa ela dessa forma aqui. Então ela é uma proporção de Galileu, 1, 3, 5, 7, corpo em queda livre. E proporção de Galileu é o quê? É um movimento de um corpo rígido, onde que uma das funções da matriz é o quê? Descrever os movimentos dos corpos rígidos. E o corpo em queda livre é um movimento de um corpo em queda livre, é um movimento de um corpo. Beleza? Então é assim que a gente vê, né? Porque é uma visão geométrica, né? Que eu vi aqui. Você vê a matriz, quando você olha para a matriz, você vê ela de forma matemática, que são os elementos da matriz. Então é justamente isso daqui, como cada bloquinho desse é um elemento da matriz. Mas só que eu olhei essa matriz agora, eu vejo ela como uma representação geométrica. Então, geometricamente, é essa pirâmide desse tipo aí. Entendeu? Então, quanto mais você enxerga a matemática de forma geométrica, mais visão você tem da parte algébrica daquilo que você está fazendo, entendeu? Uma coisa é você ter só visão algébrica, uma coisa é você ter visão geométrica. Quando você tem visão geométrica da álgebra, a sua visão sobre a matemática é muito mais poderosa. Então isso aqui eu estou fazendo uma contribuição original para o pensamento matemático. Que matriz, eu estou mostrando geometricamente que toda matriz quadrada, quando você representa ela dessa forma, ela é uma proporção de Galileu, corpo em queda livre, indução matemática, ou seja, ela está descrevendo os movimentos dos corpos, descrevendo o movimento dos corpos rígidos, né? Que essa é uma das aplicações da matriz. Obrigado.